Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Gilberto Giraldelli. Como palestrante, convidamos o excelentíssimo advogado Ulisses Rabaneda. Como debatedores, convidamos o excelentíssimo promotor de justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade e o excelentíssimo defensor público em Mato Grosso, Fernando Soubia. Por gentileza, tomem assento. Antes de passarmos a condução dos trabalhos ao presidente de mesa, faço a leitura de um breve currículo. Gilberto Giraldelli é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso de 2019 a 2021, foi supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso de 2016 a 2019. Passo a condução dos trabalhos ao excelentíssimo desembargador Gilberto Giraldelli. Muito boa tarde a todos. Agradeço ao convite que me foi formulado e vou procurar ser bastante sucinto, até porque, como disse o Dr. Elmar Nevac, eu peguei aqui já o bastão numa condição que tenho que acelerar. E eu sei que nós somos a última palestra dessa tarde e, evidentemente, nós queremos cumprir esse horário que tem sido religiosamente obedecido durante todas as outras anteriores apresentações. O tema: execução provisória da pena nas condenações do Tribunal do Júri. Inconstitucionalidade? Essa resposta, evidentemente, não é fácil. Até porque nós estamos há décadas tratando do tema e ouvimos argumentos ponderáveis de ambos os lados. E sempre muito convincentes. E de forma que, quanto mais se aprofunda, mais se discute, mais dúvida, às vezes, elas tendem a acontecer. Mas, não só tratando do tema do evento jurídico desta tarde, o pacote anticrime, e a pergunta básica seria: avanços ou retrocessos? O que nós temos aqui a definir, pelo menos no bloco anterior, muito bem conduzido pelo eminente ministro Reinaldo, com todos os debatedores, com suas qualidades sempre muito marcantes, é que chegou-se a um denominador de que houve, sim, avanço quanto ao tema. Agora, não basta dizer se houve um avanço ou um retrocesso. É preciso dizer se é constitucional ou não. Como se fôssemos aqui o Supremo. Né? Supremo, que na última década já teve variações marcantes sobre esse tema. Em 2011, me recordo, nós tínhamos uma posição no sentido da inconstitucionalidade dessa prisão. Posteriormente, na lavra do saudoso ministro Teori Zavascki, de todos conhecido, nós tivemos uma reversão do tema, por 7-4, me recordo, e que passou-se a admitir a prisão logo após a condenação. Agora, recentemente, o Supremo revisitou o tema, temos uma nova perspectiva, uma nova posição, e esse tema é ainda mais insuflado pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, que veio da nova redação, o artigo 492 do CPP, de forma que é uma tarefa hercúlea dizer
se ele é ou não constitucional, esse artigo. Eu, sinceramente, não teria condições. Mas Deus me permitiu aqui ter a companhia dos meus ilustrados colegas de banca, de mesa, que certamente trarão luzes sobre esse tema tão difícil e tão debatido, de forma que eu já, antepassando já brevemente essas palavras, eu quero passar a palavra imediatamente ao nosso ilustre palestrante, que é o doutor Ulisses Rabaneda, a quem digo que se trata de um pós-graduado em Ciências Criminais, especialista em Direito Processual Penal pelo IBCCRIM, da Universidade de Coimbra, Portugal. É advogado, conselheiro federal da OAB, procurador-geral da OAB Nacional, meu particular amigo, e um defeito, apesar de toda essa grande gama de conhecimento, que é flamenguista. Mas, como nem tudo é perfeito, eu vou passar a palavra aqui rapidamente ao doutor Ulisses e depois, na sequência, nós faremos aí os debates através do doutor Antônio Sérgio e do doutor Fernando, que nos ladeiam nessa mesa. Então, a palavra, então, o doutor Ulisses Rabaneda. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente a mesa na pessoa do presidente, desembargador Gilberto Giraldelli. Dizer, desembargador Giraldelli, que eu tenho muita honra e muito orgulho de, em primeiro lugar, trabalhar como advogado criminalista num tribunal em que tem Vossa Excelência como um julgador em Câmara Criminal. E segundo, dizer da honra de ter a participação de Vossa Excelência nessa mesa em um evento grandioso, um evento que orgulha Mato Grosso, com a recepção de diversas autoridades, de diversos doutrinadores. É um evento que já vai ficar na história de Mato Grosso. Desembargador Marcos Machado, cumprimento Vossa Excelência. Um evento em que várias autoridades já foram exaustivamente cumprimentadas, mas é impossível deixar de cumprimentar algumas delas, especialmente Vossa Excelência, desembargador Marcos, que desde o princípio, aliás, muito antes de assumir a diretoria da escola, nós sempre conversamos, tendo uma interlocução com a OAB, sobre eventos grandiosos, sobre como a OAB pode contribuir com a magistratura, fazer essa interlocução também com a participação do Ministério Público, seja nos cursos de formação para magistrados, de modo que trouxe, sim, uma roupagem inovadora para a escola da magistratura. E esse evento e a sua grandiosidade mostra esse olhar de Vossa Excelência. Quero aqui deixar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, esses cumprimentos e os parabéns. Quero cumprimentar o Ministério Público, aqui hoje, na mesa representado pelo doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade. Já fiz júri com o doutor Antônio Sérgio, é muito difícil enfrentar o doutor Antônio Sérgio no tribunal do júri. E no tribunal do júri a defesa fala por último. Aqui hoje, então, falando na frente, eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil. Quero cumprimentar o doutor Fernando Sobia, também participante desta mesa, desses painéis, e, por fim, cumprimentar todos os magistrados, magistradas, um abraço carinhoso à advocacia, que aqui se fez representar pela nossa presidente, tem muitos colegas advogados e advogadas também nos assistindo, nosso Giovanni Santin, diretor da Escola Superior de Advocacia, enfim, recebam todos um abraço bastante caloroso. Esse tema que foi escolhido para que eu possa fazer um rápido bate-papo com os nossos debatedores, é um tema bastante instigante e é um tema muito atual. A problemática gira, como já disse pelo nosso presidente, na análise do texto constitucional, especialmente na cláusula constitucional da presunção de inocência. A nossa Constituição Federal, ela diz textualmente, em seu artigo 5º, 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o texto constitucional não fez nenhuma diferenciação em quais crimes incide a cláusula da presunção de inocência. Ela é uma cláusula geral para toda sentença penal
condenatória. E a problemática vem então com o Supremo no ano de 2016, modificando a sua jurisprudência, fazendo isso em um habeas corpus, julgando um habeas corpus. O Supremo vem no ano de 2016 e diz que é constitucional a execução antecipada das sentenças penais condenatórias, desde que proferidas por tribunal de segundo grau. Em outras palavras, exaurida a instância ordinária e inaugurada a instância extraordinária, as sentenças penais condenatórias poderiam ser provisoriamente executadas. Isso levou a Ordem dos Advogados do Brasil, mas não só ela, alguns partidos políticos, ingressaram também no Supremo Tribunal Federal com uma série de ações declaratórias de constitucionalidade. Aqui destaco duas, as ADCs 43 e 44. E essas ADCs foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, revisitando o entendimento que outrora já havia modificado, volta a dizer que a cláusula constitucional de presunção de inocência, ela aplica-se até o efetivo trânsito em julgado. E o acórdão desse julgamento, aonde se declarou constitucional o artigo 283, a certidão de julgamento diz o seguinte: o tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, o que disse o Supremo? Que o artigo 283 da nossa Lei Processual Penal, artigo este que diz o seguinte, aspas, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Este artigo 283, o Supremo diz que ele é constitucional. De modo que aquele entendimento que havia em 2016, reformado aquele de outrora, volta então através desse julgamento, o Supremo trazer que a presunção de inocência, ela vigora até o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas no dia desse julgamento, já naquele julgamento, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu posso citar dois, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli, disseram expressamente naquela oportunidade que faziam uma ressalva, a ressalva referente às condenações do Tribunal do Júri, dizendo que as condenações do Tribunal do Júri mereciam ter um tratamento diferente. Posteriormente, então, vem o pacote anticrime, que é o que nós estamos debatendo nesta tarde. Pacote anticrime que trouxe, em seu artigo 492, a seguinte redação. Em seguida, e aqui falando da sentença no Tribunal do Júri, em seguida o presidente proferirá a sentença que, inciso 1º, no caso de condenação, a linha E, e aqui vem a parte importante, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, e essa é a parte importante, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vieram a ser interpostos. De modo que o pacote anticrime hoje prevê expressamente, o Código de Processo Penal prevê expressamente, que nas condenações do Tribunal do Júri, mesmo sem requisitos cautelares, nós estamos falando aqui de réus respondendo ao processo em liberdade, em situações em que não coloquem em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ou seja, respondendo em liberdade, são condenados pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. O Código de Processo Penal autoriza a execução imediata dessa sentença condenatória.
esta problemática vem a pergunta: esse dispositivo é constitucional? E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que ele é inconstitucional. Em primeiro lugar, a cláusula constitucional, como já dito, da presunção de inocência, ela não faz diferenciação entre condenações proferidas pelo juiz singular ou pelo tribunal do júri. Este é um dos argumentos. Em segundo lugar, e o mais importante, é que o fundamento principal para aqueles que defendem que esse dispositivo está em consonância com a Constituição, eles utilizam dois fatores preponderantes. Em primeiro lugar, a diferenciar com as condenações proferidas pelo juiz singular. Em primeiro lugar, a soberania dos vereditos. Então, um dos argumentos é que, havendo e há no tribunal do júri a soberania dos vereditos, e essa decisão sendo soberana, essa sentença pode ser executada imediatamente, sem violação constitucional. Segundo argumento, que o Tribunal de Togados, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, não pode, nas sentenças condenatórias do Tribunal do Júri, fazer reexame de fatos e provas. Isso está textualmente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no recurso extraordinário 1.235.340. Este recurso extraordinário, que está pendente de julgamento no Supremo, está debatendo esta matéria. E quando se iniciou o julgamento desse recurso no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e aqui faço um parênteses, por que plenário virtual? O ministro Barroso coloca no plenário virtual dizendo que a questão é pacífica no âmbito da primeira turma do Supremo. Então, insere em plenário virtual. E aqui já incide um primeiro equívoco, data máxima vênia. Em primeiro lugar, essa questão, até pautar esse RE, nunca foi pacífica, nem na primeira e nem na segunda turma, muito pelo contrário. Na primeira turma, existia um único julgado, em que, neste único julgado, o ministro Barroso trouxe o seu voto fixando a constitucionalidade da execução imediata das sentenças do júri, mas os outros 4 ministros, apesar de acompanhá-lo na denegação da ordem, o acompanhava na denegação da ordem em razão da impossibilidade de superação da súmula 691. De modo que esses 4 ministros não sufragaram naquela oportunidade o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. E existe um julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do nosso queridíssimo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, aonde o ministro diz exatamente isso. O ministro Reinaldo disse neste acórdão que o Supremo, esta decisão do Supremo, que é muito utilizada, esse acórdão da primeira turma, que é muito utilizado, falando que o Supremo pacificou, o Supremo não pacificou. É um único acórdão onde o ministro Barroso reconhece, mas os outros 4, apesar de o acompanharem, acompanham em razão do conhecimento, do não conhecimento do habeas corpus. E na segunda turma, não há um único acórdão, não havia, até a data de que esse RE foi pautado, não havia um único acórdão da segunda turma dizendo ser constitucional a execução imediata das sentenças do Tribunal do Júri. De modo que, além de não ser pacífico, na primeira e na segunda turma não havia nenhum único julgado. Então já havia um erro de incluir isso em plenário virtual, data máxima vênia. E nessa oportunidade, o ministro Gilmar Mendes divergiu e o ministro Ricardo Lewandowski, então, pediu vista deste habeas corpus. Este RHC do STJ relatado pelo ministro Reinaldo é o RHC 113.920. Muito bem. Então, no voto do ministro Barroso, nesse RE, ele traz essas duas... A inteligência do seu voto está calcada nesses dois fundamentos. Primeiro, soberania dos vereditos. Segundo, a impossibilidade de se revolver fatos e provas. Respeitosamente, nenhum dos dois fundamentos são suficientes para sufragar esse entendimento. Em primeiro lugar, porque a soberania dos vereditos não é absoluta. Tanto não é absoluta a soberania dos vereditos, que é possível as instâncias superiores determinarem um novo julgamento
Não em razão de nulidade. Em razão de nulidade é possível, está previsto claramente no artigo 593 do Código de Processo Penal. Mas digo aqui analisando a questão de fundo. Determinar um novo julgamento por entender que a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos. De modo que se um tribunal de togados pode dizer que os jurados erraram, que a sua decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e devolver o processo a novo julgamento, nós temos a conclusão inafastável que a soberania dos vereditos não é absoluta. Uma segunda demonstração de que a soberania dos vereditos não é cláusula constitucional absoluta, como nenhuma outra. Até antes da reforma do Código de Processo Penal, nós tínhamos o protesto por novo júri. Protesto por novo júri que o Supremo chancelou por diversos acórdãos. Aliás, não se acha um único acórdão do Supremo dizendo que o protesto do novo júri, que era previsto no nosso Código de Processo Penal, com redação anterior à Constituição, com a vigência da nossa Constituição de 88, nenhum único acordo do Supremo dizendo que o protesto por novo júri não foi recepcionado pela Constituição. Porque se a soberania dos vereditos fosse absoluta, o Supremo tinha que dizer: o protesto por novo júri não foi recepcionado pela Constituição. Porque se há essa soberania a ponto de transformar a sentença em intangível, o protesto por novo júri não seria cabível. Um terceiro argumento, e para mim, acredito que o mais forte de todos eles, o Supremo admite que juízes togados absolvam quem foi condenado pelo tribunal do júri em revisão criminal. Olha que situação curiosa. O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, entendendo que há uma injustiça no caso concreto, analisando um recurso de apelação da defesa em caso de condenação, não pode absolver o réu. Deve ele determinar o réu a novo julgamento pelo tribunal do júri. Porque o recurso de apelação nas sentenças do tribunal do júri, excepcionalmente, não possui efeito substitutivo. Todos os recursos possuem efeito substitutivo, exceto o recurso de apelação do tribunal do júri. Porque o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não pode proferir um acórdão substituindo a decisão do Conselho de Sentença. Ele tem que encaminhar a novo julgamento. Contudo, em revisão criminal, o tribunal pode fazer isso. E isso é muito curioso. Se antes do trânsito em julgado o tribunal não pode, a lógica seria, quiçá depois do trânsito em julgado, com a coisa julgada material devidamente formada. Mas o Supremo diz, e dizem diversos e variados acórdãos, que em revisão criminal é possível que o tribunal de togados absolva o réu, ao invés de necessariamente mandá-lo a novo julgamento. E aqui cito rapidamente o agravo em recurso extraordinário 674.151, aonde o ministro Celso de Mello, acompanhado da unanimidade, dizem mais uma vez que, aspas, o Tribunal de Segunda Instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto juízo recidente, que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal, quanto juízo rescisório, que legitima o reexame do mérito da causa, proferindo édito absolutório. De modo que fica claro que a soberania dos vereditos ela não é absoluta. E quando um réu é condenado pelo tribunal do júri, o recurso ao Tribunal de Justiça, ou ao Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, pode sim desconstituir essa condenação em exame de mérito. De modo que não há, então, a meu juízo, juridicidade no argumento de que a soberania dos vereditos ela é capaz de autorizar a execução imediata das sentenças do tribunal do júri. Um exemplo disso nós vimos ontem. Ontem foi julgado, quem não sabe, o caso da Boate Kiss em segundo grau, aonde, com base nesse comando legal, aqueles acusados condenados pelo tribunal do júri foram recolhidos ao cárcere, não em decisão
de prisão preventiva, prisão cautelar, mas execução imediata das suas condenações. E o tribunal concede um habeas corpus, e o Supremo, de maneira extravagante, com todo respeito, em suspensão de liminar, suspende a decisão, o habeas corpus, e eles então começaram teve o início de cumprimento daquela condenação. E ontem o tribunal vem e anula esse julgamento. De modo que eles ficaram, eu não sei quando foi o julgamento na época, mas ficaram quase um ano presos. Ficaram quase um ano presos e com a anulação, essas prisões elas se consideram absolutamente injustas. O que mostra na prática e no caso concreto que a reforma da decisão do Tribunal do Júri ela é absolutamente não só viável como possível, como ocorre de maneira corriqueira, como é necessário essa análise de segundo grau para o início da execução da pena. O segundo fundamento, que é a impossibilidade de reanálise de fatos e provas, data máxima vênia, ele em absoluto ele é correto. Quando o tribunal manda um réu a novo júri, seja acolhendo um recurso da acusação, seja acolhendo um recurso da defesa, ele está fazendo uma incursão profunda nos fatos e provas. O fato do tribunal não poder implementar um édito absolutório em substituição ao júri não faz com que se chegue à conclusão que os fatos e provas não estão sendo avaliados. É o mesmo raciocínio que se faz com o recurso especial. Em recurso especial não se analisa fatos e provas em razão da súmula 7, mas os fatos e provas que estão plasmados no acórdão podem ser revalorados juridicamente. Claro que a sua incidência, no caso concreto, em índices e números, nós sabemos que é menor, mas isso é absolutamente possível. E aqui, doutor Antônio Sérgio, eu preciso fazer, por lealdade e por honestidade intelectual, também dizer que as decisões que hoje nós observamos de tribunais superiores e até mesmo de tribunais de justiça, que ainda que sejam decisões que favorecem a defesa nesse ponto, no sentido de dizer que a absolvição pelo jurado, no quesito genérico, quando a tese única for negativa de autoria, ela não pode ser rescindida pelo tribunal em razão da soberania dos vereditos. Esse é um entendimento que está ficando pacífico nos tribunais superiores e é um entendimento que eu discordo. E discordo exatamente com o mesmo fundamento. Se eu estou dizendo, para sustentar a inconstitucionalidade da execução imediata, que a sentença do Tribunal do Júri ela está sujeita a reexame, ela está sujeita a revisão, eu tenho que sustentar que isso está acontecendo, pode ser para acusação ou pode ser para defesa. Não teria como sustentar o contrário. Dizer que a soberania dos vereditos, ela vale só para... Ela não tem eficácia imediata apenas após a revisão, apenas no caso da execução imediata. Há doutrinadores que, inclusive, defendem que a soberania dos vereditos ela ostenta a sua força normativa no segundo julgamento. Que no segundo julgamento, anulado o primeiro por manifestamente contrário e submetido a um segundo julgamento, nem recurso pelo mesmo motivo pode ter. Aonde sim haveria, então, a força normativa da soberania, ou constitucional da soberania dos vereditos, através deste segundo julgamento. Então, isso faz com que, vejam, numa situação, no caso concreto, o réu nega a autoria, o jurado reconhece a autoria, mas absolve no quesito genérico, ninguém sabe o motivo pelo qual ele foi absolvido. Que pode ter sido até mesmo por clemência. E aí o recurso do Ministério Público por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal de segunda instância vai poder ou não enviar esse caso a um novo julgamento. Essa também é uma questão que hoje está em bastante análise, em bastante debate. E já encaminhando para o final, existe um caso, aliás, o caso que baliza o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o caso Jimenez versus Equador. Neste caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz claramente, em um acórdão que vale muito a pena ter conhecimento, que o propósito das garantias judiciais, ele nasce apenas, aliás, ele só pode ser afastado no momento em que houver
uma sentença em que se fixe a culpa, e para que isso aconteça é necessário o trânsito em julgado. Então, nesse precedente de Menas versus Equador, a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz expressamente que a cláusula de presunção de inocência, ela deve vigorar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aqui, como eu disse, já caminhando para o final, eu trago o exemplo do processo civil. No processo civil, quando se executa uma sentença provisoriamente, para o credor sacar os valores, ele tem que prestar garantia, porque a execução é provisória. No processo penal, é impossível se prestar uma garantia, porque ninguém consegue garantir o retorno ao estado anterior de quem foi preso, uma hora, um dia, um mês. De modo que no processo penal é absolutamente impossível a execução antecipada, de modo a se utilizar de algum instrumento jurídico e se garanta o retorno ao status quo, como é possível no processo civil. Então, se no processo civil exige-se essa caução, aqui nós estamos falando de patrimônio, quiçá no processo penal, onde essa caução é absolutamente impossível, o que demonstra que a impossibilidade de retorno a esse estado anterior não pode, não sendo possível, não autoriza então a execução imediata das sentenças do Tribunal do Júri. A Ordem dos Advogados, o Conselho Federal da OAB, através de uma proposição que fiz, e na oportunidade teve como relator meu queridíssimo amigo, um dos maiores, se não o maior processualista penal brasileiro, o Dr. Gustavo Badaró, que nos brindará com uma palestra no dia de amanhã. Quero te agradecer, Gustavo, por ter atendido o nosso convite. O professor Gustavo Badaró relatou esse processo do Conselho Federal, encaminhando o voto no sentido da inconstitucionalidade da execução imediata das sentenças do Tribunal do Júri, ocasião em que a OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade e está pendente de análise da medida cautelar e, consequentemente, do exame do seu mérito. De modo que, senhor presidente, meus queridíssimos amigos e debatedores, e aqui, desembargador Marcos Machado, quero deixar uma conclusão. Vossa Excelência, que é sempre muito prático, gosta das discussões acadêmicas, mas elas têm que desaguar em alguma solução prática. A solução prática que eu proponho é que se extraia dos debates que a execução antecipada das sentenças no Tribunal do Júri, previstas no pacote anticrime, ela é inconstitucional. Quero agradecer a todos a oportunidade e ficar absolutamente à disposição para o diálogo com os colegas. Obrigado. Parabenizo o nosso doutor Ulisses Rabaneda, um orgulho da advocacia mato-grossense. E, como visto, o doutor Ulisses não perde o seu elan de advogado. Já começou reclamando porque vai falar primeiro. E no final, um grande finale, por exemplo, fala da necessidade de marcar a posição, dizendo da inconstitucionalidade sobre o tema. Ou seja, respira a advocacia em todos os momentos. Meus parabéns, doutor Ulisses. Muito bem exposta a sua tese, de maneira sucinta e muito objetiva. E só para dizer também que Vossa Excelência falou na condição de palestrante, por isso falou primeiro. Nós vamos respeitar aqui agora o contraditório. Vamos passar a palavra a outro grande jurista mato-grossense, que é o doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, que é doutor em Direito pela PUC São Paulo, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, professor da faculdade e de mestrado em Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Doutor Antônio Sérgio também, um relevante, um grande tribuno, já foi adiantado pelo doutor Ulisses, excelente debatedor e conhece profundamente o Tribunal do Júri, todos os seus meandros, e certamente vai trazer uma outra visão, talvez até, vou avisando Vossa Excelência, para não utilizar, não desobedecer o princípio da não surpresa. Pode ser que Vossa Excelência, de repente, concorde finalmente aqui com o doutor Ulisses, mas
certamente vai nos trazer uma visão que vai abrilhantar ainda mais o tema e certamente isso vai nos levar a algumas reflexões mais consistentes, visando chegar a esse denominador comum que parece ser tão difícil sobre esse tão acalentado tema. Então, com a palavra, o doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade. Boa tarde a todos e todas. Eu saúdo o desembargador Gilberto Giraldelli, eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, um desembargador dotado de equilíbrio, sensatez, bom senso em sua conduta funcional, em suas decisões. Eu saúdo o doutor Ulisses Rabaneda, advogado militante, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que também tem uma trajetória importante na advocacia. Eu saúdo o nosso debatedor, o doutor Fernando Subia, filho do nosso colega aposentado que fez história no Ministério Público de Mato Grosso, o doutor Massudo Subia, foi presidente da nossa associação, sempre esteve à frente das lutas institucionais e sempre demonstrou espírito público na sua conduta funcional. Eu saúdo e agradeço ao convite a mim formulado, parabenizo ao desembargador Marcos Machado por essa iniciativa, doutor Wesley Sanches Lacerda e doutor Giovanni Santin, meu dileto colega da Universidade Federal de Mato Grosso e amigo. Eu acho que eventos dessa magnitude são extremamente relevantes e importantes. O pacote anticrime, ele traz avanços ou retrocessos? Eu acho que o grande desafio do direito penal contemporâneo, do direito processual penal, é nós criarmos mecanismos para adotarmos o sistema de efetividade. E eu acho que essa é a grande pedra de toque, esse é o grande ponto central. Nós tivemos agora o pacote anticrime, e é bom que se diga que nós temos no parlamento em debate o antigo PLS 156, de iniciativa do então senador José Sarney, que tramitou por mais de uma década no Senado da República, que foi encaminhado à Câmara, que é o PL 8045. O PL 8045, originariamente, ele tinha alguns avanços, mas sofreu e vem sofrendo várias, alterações, supressões, mudanças, e me traz muita preocupação, e acredito que tenha que ser uma preocupação tanto da academia como dos operadores do direito, a aprovação do estado que está do PL 8045. O doutor Ulisses seria um verdadeiro, com a devida vênia, uma coxa de retalhos e traria retrocessos em várias questões tópicas e pontuais. Então, hoje nós temos o pacote anticrime que entrou em vigor. É bem verdade que boa parte das matérias trazidas no pacote anticrime são objeto de uma liminar concedida pelo ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal. Várias questões, o microsistema do arquivamento, o juiz das garantias, dentre outros, mas o ponto fundamental é que nós temos hoje um debate acerca da prisão imediata no júri. Esse é o grande ponto. Eu acredito que, a bem da verdade, nós temos o tema 1068. Foi reconhecida a repercussão geral desta matéria. O panorama hoje, nós temos uma decisão da relatoria do ministro Barroso, encampando a tese da prisão imediata no júri, um voto consistente, um voto que traz a densidade teórica, analisando a questão de princípios e regras, o alcance e a extensão dos princípios. Quando se fala em princípio da não culpabilidade e princípio da presunção de inocência, é bom que se diga que entre princípios não há antinomia, se aplica em maior ou menor intensidade, e é importante dizer que esse tema 1068 tem um voto também do ministro Toffoli, acompanhando o ministro Barroso, há um voto divergente do ministro Gilmar Ferreira Mendes e há um pedido de vistas do ministro Henrique Lewandowski. Então nós aguardamos ansiosamente que essa matéria seja enfrentada e seja consolidada uma posição por parte do Supremo Tribunal Federal. Este case do tema 1068 realmente é o RE 123.53.40. E neste caso concreto, o que nós temos? Nós temos um réu que matou a própria esposa dentro de sua residência, portanto um feminicídio, com 4 facadas, inconformado com o término do relacionamento, e esse episódio passou na frente da filha do casal. Esse é o ponto, essa é a questão fática.
O grande ponto, meus amigos, nós vivemos uma ânsia, como eu disse, que nós precisamos de mais do que uma constitucionalidade, de uma convencionalidade. O Brasil sofreu e vem sofrendo reiteradas condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos e sofreu uma 10ª condenação, que foi publicada a decisão no último dia 24 de novembro, no caso envolvendo Márcia Barbosa de Souza, também um feminicídio, de um caso que não foi julgado em razão da imunidade parlamentar do autor do fato. Então, o grande ponto é que nós vivemos uma procrastinação, um prolongamento, e nós precisamos de uma convencionalidade de modo a dar consistência para que possamos ter a duração razoável do processo. Desembargador Marcos Machado, o chão da fábrica, a tribuna encantada da palavra, o tribunal do júri, é complexo. A orfandade, o luto, a madrastaria da vida, aquele fato que muda a vida de uma família, nós precisamos, enquanto sistema de justiça criminal, de uma resposta com segurança jurídica, mas de uma resposta dentro de um prazo razoável. Eu acho que esse é o grande ponto, essa é a grande questão. Quando o doutor Ulisses Rabaneda traz o tema 1087, que é outra matéria de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, também é uma preocupação. Vejam, a soberania dos vereditos traz repercussão na prisão imediata no júri, na recorribilidade do Ministério Público e na revisão criminal. Eu tenho para mim de que um dos maiores erros do Poder Judiciário, que se imputa ao Tribunal do Júri, foi o caso dos irmãos Naves. Mas aí há uma dívida com relação ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri de Araguari, Minas Gerais, absolveu os irmãos Naves em 2 ocasiões. Nós vivíamos a ditadura do Estado Novo, era Vargas, e nós não tínhamos na Constituição vigente à época a soberania dos vereditos. Então o grande ponto quando se coloca a respeito do Tribunal do Júri é que nós temos a tutela do direito à vida. E o que nós precisamos é da racionalidade penal, é do equilíbrio de proteção. Hoje se cria uma polarização insana e indevida entre os punitivistas ou os garantistas. Todos somos garantistas. O Ministério Público, o magistrado, o advogado são defensores intransigentes dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Isso é básico. Isso é essencial. Ninguém compactua com o excesso. Ninguém compactua com aquele indivíduo que está no polo passivo da ação penal, sofrendo qualquer tipo de violação. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos contemplar a proibição da proteção deficiente, insuficiente ou a infraproteção, como diz Canotilho. As condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos não são em decorrência do excesso, mas são em decorrência da insuficiência, da não proteção, da não resposta penal em um prazo razoável. E quando se fala no tema 1087, o próprio ministro Toffoli, ele faz uma ressalva nas ADCs 43, 44 e 54, que debateu exatamente a prisão em 2º grau, que debateu exatamente a questão do exaurimento das instâncias ordinárias para que se comece a cumprir a pena. No Tribunal do Júri, nós temos uma questão da intangibilidade quanto ao mérito. Nós temos uma questão de uma devolutividade limitada. O recurso da Boate Kiss, anulação, data máxima vênia, não acompanha o julgamento, mas pelo que vi pela imprensa foi pela linha A, uma nulidade. Não foi pela linha D. Se nós pegarmos, e eu digo isso com muita tranquilidade, em 25 anos de Ministério Público, eu acredito que não tenha manejado mais do que 10 recursos de apelação pela linha D. Porque muitas vezes nós temos que compreender o seguinte: o que é a decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Qual o alcance do vocábulo manifestamente? É aquela decisão escandalosa, escancaradamente injusta, inadequada. A decisão contrária, ela não é passível de anulação. Então, se nós pegarmos estatisticamente, é irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. Esse é o grande ponto. E nós temos no Tribunal do Júri a defesa da vida. Como diz Nelson Hungria, na orografia dos crimes, o homicídio é o crime por excelência. E nós temos ali o direito à liberdade, sim, mas nós temos também o direito à vida. E o grande ponto é de que eu tenho para mim, respeitando a posição trazida pelo doutor Ulisses Rabaneda, é de que nós temos o que é a não violação do princípio da presunção de inocência, porque nós temos uma devolutividade, como eu disse, limitada. E em situações excepcionais, há o poder geral de cautela do tribunal ou do juiz do Poder Judiciário que poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. Muito se cogita. Então,
se defende a soberania para o tema 1087 e se firma uma posição diametralmente oposta com relação ao tema 1068. Eu digo que não. São coisas absolutamente diferentes. No tema 1087, eu concordo com o doutor Ulisses Rabaneda. Se nós fecharmos a via recursal para o Ministério Público diante de uma decisão injusta, nós teremos um problema com relação a um país, infelizmente, polarizado, como nós vivemos hoje. Questões envolvendo minorias, envolvendo racismo estrutural, envolvendo machismo estrutural, envolvendo crime organizado, envolvendo grupos de extermínio, absolvições no primeiro julgamento. Se fecha a via recursal diante de um caudaloso conjunto probatório que não foi reconhecido pelos jurados. A soberania ela vem a se materializar no segundo julgamento. Então, acho que esse é o grande ponto. Tenho para mim que o tema 1087, ele tem muita clareza, eu tenho muita clareza, nunca imaginei que esta questão seria trazida e debatida. O Superior Tribunal de Justiça firmou uma posição a respeito da matéria. É bem verdade que com uma maioria apertada, não foi uma questão tranquila, remansosa. O ministro Celso de Mello, monocraticamente, concedeu uma liminar na matéria, e nós temos decisões da primeira turma, encampando a posição firmada pelo STJ, ou seja, acerca da possibilidade de se conciliar a soberania dos vereditos com o recurso por parte do Ministério Público, e da segunda turma, perfilhando o entendimento que foi firmado pelo ministro Celso de Mello, acerca de que, havendo a absolvição, nós temos a impossibilidade recursal. E isso deriva, doutor Ulisses, da reforma com a Lei 11.689, que trouxe a aglutinação das teses defensivas em um único quesito. Isso traz um problema de segurança jurídica e transparência nos julgamentos perante o Tribunal do Júri, na medida em que nós não sabemos qual foi a tese acolhida. Esse é o grande problema. E nós fecharmos a via recursal, é evidente que, se no segundo julgamento, novamente, o réu for absolvido por clemência, absolvido estará materializada a soberania dos vereditos. Então, com relação ao tema 1087, eu não tenho dúvida, e com relação ao tema 1068, eu tenho para mim de que a soberania do Tribunal do Júri é muito clara na medida em que nós não temos possibilidade de que o tribunal venha se imiscuir no conteúdo da decisão. E se nós fizermos um levantamento do número de decisões anuladas pela linha D, nós veremos que a via é estreita. A via é muito estreita. Um tribunal, para que ele anule pela linha A, desembargador Giraldelli, nós vemos várias decisões. Nulidades, a questão da vedação do 478, problemas com relação à quesitação, dentre outros problemas que muitas vezes acabam trazendo nulidade ao julgamento. Mas pela linha D, alegar que uma decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, é muito complicado. Até porque a pronúncia, esse modelo bifásico que nós temos no Tribunal do Júri, esse procedimento escalonado, a pronúncia ela garante a existência de uma vertente probatória que é suficiente para a condenação do réu. E se essa vertente ela não for elidida por novas provas produzidas após a pronúncia, a decisão condenatória dos jurados, ela não poderá, vejam, ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Porque se o juiz togado disse que há indícios suficientes de autoria, e não há nenhuma prova superveniente produzida em plenário, é evidente que há uma vertente probatória suficiente e nós não teremos, poderemos até ter uma decisão. Um dos caminhos acolhido pelos jurados, não ser o mais consistente, mas a decisão não será manifestamente contrária à prova dos autos. Então vejo que o grande clamor que nós temos hoje, que foi trazido de forma embrionária no habeas corpus 118.770, e que é objeto do tema 1068, é exatamente essa ânsia por nós dotarmos o sistema de efetividade. É essa ânsia de nós termos a possibilidade, porque quando se fala em presunção de inocência ou da não culpabilidade, nós estamos tratando do momento do início do cumprimento da pena. E o júri, ele é soberano, ou seja, é a manifestação popular, é o povo participando diretamente do sistema de justiça criminal. E em razão dessa intangibilidade quanto ao mérito, dessa devolutividade limitada, dessa filtragem que é feita na pronúncia, eu não tenho dúvida nenhuma de que há compatibilidade, ou seja, há possibilidade de que
a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, ela autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Inclusive, o ministro Toffoli, ele propõe uma interpretação conforme a Constituição, com a redução de texto do artigo 492, de modo a afastar a parametrização que foi trazida pelo pacote anticrime. Então, em linhas gerais, meus amigos, eu tenho para mim de que nós que estamos no dia a dia no plenário do júri, nós, evidentemente, que precisamos de um julgamento com segurança jurídica, de um julgamento que consiga, evidentemente, assegurar todas as garantias, todos os direitos fundamentais do acusado. Mas nós precisamos, como eu disse no início, dotar o sistema de efetividade. Nós precisamos de proteger a vida. Nós precisamos de uma resposta penal adequada, justa e proporcional. E o grande ponto que nós verificamos hoje é o mecanismo recursal, que é necessário, mas muitas vezes recursos procrastinatórios que visam prolongar a coisa julgada, de modo em que nós temos ali situações absolutamente complexas, sem que tenhamos um desfecho. Então, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço o desembargador Giraldelli, parabenizo o doutor Ulisses pela palestra, e é isso, meus amigos. E a proposta que nós fazemos exatamente de forma contrária ao doutor Ulisses é que este evento firme a posição em nome, não é, da soberania dos vereditos. Eu tenho para mim que a revisão criminal não tem essa capacidade de desconstituir a decisão do Tribunal do Júri, data máxima vênia. Eu tenho para mim que se leva a um outro julgamento. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação complexa, não é tão simples de se conseguir um julgamento procedente de uma revisão criminal, mas no sentido de firmarmos a tese de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, ela autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum, do total da pena aplicada. Muito obrigado. Como eu disse anteriormente, o tema é palpitante. Nós temos situações, temos explanações que nos convencem. Em seguida, ouvimos outros posicionamentos respeitabilíssimos que também nos levam à conclusão de um acerto naquilo que se defende. Eu já havia dito anteriormente que o doutor Antônio Sérgio iria nos brindar com uma excelente explanação, e já conhecedor do seu talento, da sua capacidade. E mais uma vez, doutor Antônio Sérgio, honrando o Ministério Público mato-grossense e honrando as letras jurídicas do nosso estado de Mato Grosso, dá uma verdadeira aula sobre o tema, e onde destaca a questão da efetividade. Essa é uma palavra que ficou muito marcada na explanação do doutor Antônio Sérgio, sobre a necessidade que nós temos de dar uma resposta rápida a crimes dolosos contra a vida. É um dos crimes mais graves que nós temos no nosso ordenamento jurídico pátrio, e certamente os mecanismos hoje, talvez, não estejam dando conta, não estejam sendo ágeis a ponto de garantir essa resposta dentro de um tempo razoável. Daí porque busca-se alternativas, e essa do pacote anticrime certamente veio com esse objetivo de antecipar o cumprimento da pena, evitando aquelas delongas conhecidas que certamente ocorrem quando se tem vários e vários recursos, muitas vezes com fins procrastinatórios, como bem lembrado pelo doutor Antônio Sérgio. Então, mais um tema relevante, mais uma posição respeitabilíssima, e, para finalizar, eu vou passar a bola para o doutor Fernando Soubia, já sabendo do seu posicionamento antecipado, até porque o doutor Fernando Soubia é mestre em criminologia pela University of London, defensor público no estado de Mato Grosso, diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso. E agora fiquei sabendo recentemente que é filho do doutor Massude Soubia, a quem tive o prazer, a honra de conhecer, e muito respeitado também seu pai. Certamente o fruto não cai longe do pé, e o doutor Fernando
nos brindará também com uma exposição relevante sobre esse tema. Com a palavra, doutor Fernando. O que eu estou fazendo aqui, desembargador Marcos? Desembargador Marcos, o senhor me coloca doutor Antônio Sérgio, Ulisses Rabaneda para falar, e eu aqui, eu devia estar servindo café para o professor Gustavo Badaró. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, evidente, ao nosso presidente de mesa, desembargador Gilberto Giraldelli, não só pelas palavras carinhosas ao meu pai, mas pela coordenação desses trabalhos aqui, porque é uma mesa que levanta muitos os ânimos, né? Cumprimentar meus comensais aqui, eu costumo brincar que os livros do Harry Potter acabou com essa palavra, né? Mas eu gosto dela. Doutor Antônio Sérgio, muito prazer. Acho que é a segunda vez que eu componho a mesa com o senhor. É a segunda vez que eu acho que eu vou passar vergonha, mas faz parte. Cumprimentar o doutor Ulisses Rabaneda, parabéns pela exposição, profundamente didático. Agradecer ao desembargador Marcos Machado e ao meu amigo João Portela, que fizeram esse convite para compor este evento. E aí eu gosto, antes até de entrar no tema, de agradecer ao reconhecimento da relevância do papel constitucional da Defensoria Pública. Porque ter aqui Fernando Sobia representando a Escola Superior e na abertura o nosso defensor público geral, Clodoaldo Queiroz, é um sinal de reconhecimento dessa instituição absolutamente essencial ao sistema de justiça brasileiro. É um reconhecimento que há alguns anos talvez não ocorresse, porque a Defensoria Pública ela tem crescido muito, ela tem se encontrado nesse sistema de justiça brasileiro. Assim como as ondas renovatórias de acesso à justiça, muito bem descritas pelo Bryant Garth no seu livro seminal, todos nós acho que lemos, a Defensoria ela vem se adaptando a essa noção de acesso à justiça, que não é mais só uma função de facilitador de acesso ao judiciário. A Defensoria Pública hoje ela se encontra, Dr. Wesley, como verdadeira promotora de direitos humanos e acompanhando essas ondas renovatórias de acesso à justiça, ela tem se encontrado muito na defesa dos direitos coletivos, como o senhor bem apontou. Então, essa passagem de representante processual para legitimado extraordinário, ela está dentro, na minha percepção, dessa onda renovatória, dessa promoção de um acesso à ordem jurídica justa. Mas, entrando ao tema, tem muito pouco a adicionar, né, doutor? Como já destacado tanto pelo doutor Ulisses quanto pelo doutor Antônio Sérgio, a fundamentação, o pano de fundo desse debate é uma suposta, na minha opinião, estabilização dos fatos a partir do veredito em primeira instância, a partir da decisão do Conselho de Sentença. E assim como o doutor Ulisses apontou, me parece que esse veredito não é tão estável assim, porque cabem recursos. E aqui eu vou até propor uma ampliação do que o doutor falou, doutor Ulisses, utilizando um argumento que interessante foi trazido pelo doutor Antônio Sérgio. É algo que eu posso até dizer aos diversos desembargadores que aqui estão, doutor Orlando Perry, por exemplo, eu já recorri diversas vezes usando esse argumento, não ganhei nenhuma, mas eu vou trazê-lo aqui também, porque eu acho que é um argumento interessante e aqui estamos debatendo ideias. Mas, exatamente porque a letra da lei, no artigo 593, inciso 3º, a linha D, é tão incisiva ao dizer que apenas as decisões manifestamente contrárias à prova dos autos podem ser revistas e tal, exatamente por isso, o que me parece é que existe um argumento a ser feito no sentido de que essa leitura ela poderia violar a previsão do duplo grau de jurisdição previsto na Convenção Interamericana de Direitos, além de, implicitamente na nossa Constituição, naturalmente,
Por quê? E veja bem, exatamente pelo que o senhor falou. Como a gente possui um filtro prévio, que é a sentença de pronúncia, que é a decisão de pronúncia, se a gente confia no sistema e parte do pressuposto que apenas aqueles casos onde há um mínimo, um substrato probatório mínimo, chegarão efetivamente ao julgamento em plenário, não vai existir uma decisão manifestamente contrária à prova. Senão não tinha ido a plenário. E, ao fazer isso, o que me parece é que a gente está violando o direito a recurso. E a Corte Interamericana já manifestou isso no caso Barreto Leiva contra a Venezuela, quando ela diz que, evidentemente, todo Estado tem o direito de regulamentar no seu direito interno o direito ao recurso, mas não pode inviabilizar esse direito ao recurso. E quando, então, o nosso CPP fala que apenas decisões manifestamente contrárias podem subir, sabendo que existe um filtro inicial, a minha interpretação é de que essa limitação feita pelo CPP, ela inviabiliza esse direito a uma revisão integral dos fatos e do direito da decisão de primeira instância. Então, para mim, e repito, sem nenhum acórdão que valide esta tese ainda. Até porque, ministros, não sei se chegou ao STJ ainda, porque na defensoria, ao menos na do Mato Grosso, a divisão de atribuições é de que apenas os defensores de segunda instância podem fazer os recursos especiais. Eu não posso, eu faço quando muito um HC. Mas acredito que ainda não tenha chegado porque não vi. Então, me parece que essa estabilização dos fatos, ela possui diversos espaços para ataque, para questionamento. E se não há uma estabilização dos fatos, e como vocês, tanto o senhor, doutor Antônio Sérgio, quanto o doutor Ulisses falou, e é realidade, eu já fiz, só com o doutor João ali, eu fiz aproximadamente 150 júris em Barra do Bugres, o júri é um manancial de nulidade, pela sua própria natureza. E, como mencionado também pelo doutor Ulisses, essa decisão em segunda instância agora que anulou o caso da Boate Kiss, talvez seja um exemplo triste, mas oportuno, naturalmente, ninguém quer que as partes fiquem revivendo o trauma do processo, de que essa prisão, imediatamente após, sem fundamento cautelar, ela é absolutamente inconstitucional e incompatível com o sistema. Então, eu vou aqui secundar a opinião do doutor Ulisses de que, dentro do nosso sistema constitucional, ela não é constitucional, ela não está adequada essa previsão. E eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de aceitar, não que isso tenha sido trazido pelo senhor, mas eu tenho uma dificuldade de aceitar aquela lógica utilitária que a gente vê em alguns argumentos de que a prisão, neste momento processual, especialmente nos casos dos crimes contra a vida, ela traria uma certa pacificação social, mandaria uma mensagem à sociedade. O insubstituível ministro Celso de Mello, uma vez manifestou que uma sociedade que precisa, um judiciário que precise, para confiança de sua instituição, para que haja confiança no judiciário, esse judiciário precise de prisões sumárias, isso é um sintoma de que o nosso sistema democrático de direito não está muito saudável. Claro que ele falou isso de uma forma muito mais bonita do que eu acabei com a citação dele aqui. Mas essa ideia, ela é efetivamente muito importante, né? Então, eu não consigo concordar com essa lógica utilitária de instrumentalização do indivíduo para enviar uma mensagem. Ela viola, na minha opinião, frontalmente a fórmula instrumento kantiana, que é base do nosso sistema jurídico. E, na minha opinião, singela, não produz resultado. Eu acredito, aqui para não me opor por completo a essa lógica utilitária,
na proposta do John Stuart Mill, né? Onde ele falava, olha, a gente tem que adotar o caminho que traga mais felicidade. No caso aqui, a felicidade seria a pacificação social, né, mediante as decisões do Poder Judiciário. Mas, em alguns pontos, a gente precisa adotar posicionamentos morais que, ainda que num primeiro momento possam parecer contrários a essa lógica, no longo prazo produzem mais benefício. E aqui a minha opinião é de que, ao passar uma mensagem de que só há prisão após o trânsito em julgado, após um processo justo, que respeite o devido processo legal, que respeite as garantias individuais, a mensagem a longo prazo para a população é de que há segurança jurídica. Mas isso precisa de uma comunicação com o jurisdicionado, com os beneficiários da Defensoria Pública, com os clientes privados na advocacia, uma comunicação muito franca, sem manipulação. E aí, tirar o direito penal do discurso político vai demorar. Mas, para resumir, eu acho até que eu já passei do meu tempo, não estou. Na minha opinião, como debatedor, não é constitucional essa previsão. Como diz a Rosana Leite, minha querida colega defensora, ela fala assim, doutor Marcos, evento que não tem um encaminhamento ao final é encontro de amigos. Então aqui vou secundar também as propostas de sair uma recomendação oficial para um lado ou para o outro, ou que constando todos os argumentos para encaminhar aos juízes, aos promotores, aos defensores do Estado para analisar esse tema. Então, o que eu tinha para complementar era apenas isso, gente. Muito obrigado. Bom, o doutor Fernando Subia também trouxe seu posicionamento muito respeitado sobre o tema. Evidentemente, como integrante da Defensoria Pública, tem seu posicionamento, que, como dito anteriormente, nós saberíamos que seria na defesa da inconstitucionalidade sobre esse tema. Antes de fazer o fechamento, eu, atendendo aqui a palavra, o pedido do doutor Ulisses, que quer fazer um esclarecimento breve sobre o tema, não é réplica, viu, doutor Antônio? Fica tranquilo. Não é entre réplica, não permanece. Não. Eu acho, vamos esperar que haja consenso, pelo menos, no que ele vai nos colocar. Mas, brevemente, doutor Ulisses, fica, por favor. Se eu fizer a réplica, tem a tréplica e o doutor Antônio Sérgio é um gigante. Mas o doutor Antônio Sérgio tocou num ponto que é a efetividade. Então, não poderia o doutor Antônio Sérgio deixar de mencionar, e eu tenho certeza que nisso, e também em outras coisas, mas especialmente nisso, nós, doutor Fernando também, tenho certeza que vai concordar, e tenho certeza que todos aqui concordarão, ia fazer um elogio às câmaras criminais do Tribunal de Justiça Mato Grossense. E fazer um elogio porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através das suas câmaras criminais, senhores ministros, julgam habeas corpus dentro do mês e julgam apelações quando há três meses no máximo as apelações estão julgadas. Então é preciso reconhecer, né, e aqui falo e posso falar como conselheiro federal pela advocacia, né, a ordem exercendo o seu papel, a própria advocacia, muitas vezes quando tem um ponto de erro, um ponto de crítica, isso é feito e é pontuado, mas quando tem elogio, é preciso fazer e é preciso se reconhecer. Então faça esse reconhecimento público nesse momento, que as câmaras criminais do Tribunal de Justiça Mato Grossense julgam bem e julgam rápido. Fica aqui na pessoa do desembargador Orlando, que é o decano, não só das câmaras criminais, mas também do Tribunal de Justiça Mato Grosso, esse reconhecimento da advocacia, desembargador. Bom, tema realmente palpitante. Nós, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, temos buscado enfrentar o tema, evidentemente, não há como fugir. E já foi dito aqui hoje pela manhã que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um tribunal obediente. E nós seguimos, sim, a jurisprudência. Aquela jurisprudência que nos convence, evidentemente, ela é aceita, evidentemente, porque nós comungamos do mesmo pensamento. Hoje,
praticamente as câmaras, a primeira, a segunda e a terceira, são uníssonas no quanto ao posicionamento. Não se atribui a questão sob o ponto de vista da execução provisória. O que se faz é ainda sob o enfoque da cautelaridade. Tanto é que a regra, eu costumo dizer, pelo menos nós temos adotado esse posicionamento. Respondeu o processo preso, condenado, obviamente, deve ser mantido preso. Há uma razão muito forte para isso. Porque enquanto ele está preso sem uma condenação, ele está preso por indícios de autoria e materialidade delitiva. Ele só vai ter um posicionamento mais forte sobre essa questão da autoria e materialidade delitiva quando há uma condenação. Evidentemente que essa condenação ainda pode ser e deve ser e cotidianamente é submetida ao crivo de novos recursos. Porém, ali já há um princípio de uma certeza com relação à autoria e materialidade delitiva. Então, é muito mais forte a posição de quem está condenado, ainda que seja em primeira instância, do que aquela quando se estava com base apenas numa cautelaridade firmada em indícios de autoria e materialidade delitiva. Então, nós temos seguido, sim, os posicionamentos do STJ, até porque o STJ é o responsável por firmar a jurisprudência no âmbito do território brasileiro. E nós adotamos esse posicionamento. Estando solto, via de regra, responde solto, a não ser que haja alguma circunstância diferenciada que possa levar a uma justificação de uma prisão preventiva, mas sempre sob o enfoque da cautelaridade. E essa questão trazida pela nova redação do artigo 494, através do pacote anticrime da Lei 13.964, ela tem nos trazido uma certa dificuldade, porque quando se tem uma parametrização de uma pena, muitas e muitas vezes acaba acontecendo um fenômeno próximo daquilo que acontecia com o protesto por novo júri. Os colegas mais antigos devem se lembrar que o juiz aplicava 19 anos e 11 meses, deliberadamente, né, para não dar os 20 anos, para evitar um protesto por novo júri. Agora, o que nós temos visto, muitas vezes, são decisões de primeiro grau, em que o juiz busca artificiosamente aumentar essa pena para atingir os 15 anos, buscando qualquer tipo de elemento, uma qualificadora, quando é reconhecida, uma segunda qualificadora, razoavelmente, mas busca na fase do artigo 59 qualquer pezinho ali, né, qualquer circunstância que possa aumentar a pena, justamente com o objetivo de chegar aos 15 anos e, com isso, dar essa automaticidade para a execução da pena, ainda que seja sob o enfoque de provisoriedade. De forma que nós temos buscado evitar esse tipo de situação e o tema só vai ser pacificado, aguardamos com anseio que o STF se posicione sobre a questão da prisão decorrente do Tribunal do Júri, das condenações pelo Tribunal do Júri, porque o que se percebe, e me parece que também pode ser esse o pensamento dos ilustres integrantes do STJ, é que há algo assim, de uma provisoriedade. Nós estamos hoje decidindo assim, porque não temos ainda um norte definido no âmbito do STF, que é quem detém a prerrogativa de dizer, né, os temas constitucionais por última instância. Então, enquanto não tivermos uma análise mais definitiva do STF sobre o tema, nós vamos ainda ter muitos e variados e acalorados debates sobre o tema. Quanto à conclusão que foi sugerida, né, é uma nova situação que me foi trazida. Eu acho que eu não posso falar por todos os integrantes, evidentemente, mas uma única conclusão que eu posso dizer, né,
um pronunciamento sobre o tema, é que, felizmente, o nosso tribunal julga, sim, muito rápido, e não só temas de habeas corpus, mas as apelações de uma maneira geral. Nós tivemos um caso de apelação recente, que foi muito rápida a tramitação em primeiro grau, foi para o Ministério Público, que também deu o parecer com agilidade, e eu me recordo, com menos de 60 dias, eu já estava sendo incluída em pauta, com relatoria, com revisão, e já incluída em pauta. Então, foi muito rápido, quer dizer, felizmente, nós temos buscado dar essas respostas à sociedade. Sabemos que nós somos apenas uma parte dessa intrincada rede de recursos e que muitas vezes do sistema judicial acaba levando algum tempo para chegar a um resultado final. De forma que eu não sei se poderíamos fazer um pronunciamento estratificando aquilo que foi imposto nas posições dos ilustres palestrantes, ou se nós faríamos alguma coisa de mais democrática, para uma consulta, ainda que seja breve, um levantar de mão aí a favorável à inconstitucionalidade ou não, para que aí sim nós pudéssemos trazer algo mais representativo, né? Que poderia ser uma posição mais ampliada daqueles que participaram sobre o tema. Com a palavra, então, agora, o desembargador Marco Machado, que me incumbiu de dar um posicionamento sobre esse tema. Obrigado, desembargador. Eu quero parabenizar a mesa. Na verdade, o painel ele é que deve, né, estabelecer uma posição. A assistência, na verdade, né, está aqui justamente para ouvir a conclusão, né? O que eu estou procurando entender, ou aliás, buscar é o ponto de avanço ou retrocesso. Me parece que ficou a maioria aí no retrocesso, né? Porque se entende que há inconstitucionalidade, né? Pelo menos o painel identifica essa situação, né? Dentro do nosso contexto de resposta, né? Então seria essa a sugestão. Isso não quer dizer que estejamos vinculados, mas pelo menos o evento sai, né, com essa posição em relação ao tema, com base nessa discussão desse painel específico. Pois é. Como o anterior, né, muito bem presidido pelo ministro Reinaldo, ali se entendeu que houve um avanço. Então nós vamos ficar dentro das duas palavras-chave do nosso evento. Ou é avanço ou é retrocesso. E aqui, pelo resultado, me parece que 2-1, doutor Antônio Sérgio. O senhor já sabia que a sua tarefa era muito difícil, mas... Então eu acho que no resultado final nós poderíamos aí cravar aí como um retrocesso. Agradecendo então a participação de todos e muito obrigado, desembargador Marcos. Parabéns aí pela organização do evento. Desembargador Giraldelli, posso pedir a gentileza do senhor para sortear o número de quem está nos acompanhando virtualmente? Nós vamos sortear neste momento esta obra que foi aqui nos presenteada, que é de autoria do Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, Ana Carolina Dal Ponte Aidar Gomes, com a coordenação de René Duó Souza. Se o senhor puder falar o número de 1 a 105. 18. Só um minutinho. 18 é Caroline Andressa Ferreira Silva. Agradecemos a todos os integrantes deste painel e a todos que nos prestigiaram durante todo este dia. Voltaremos amanhã às 9 horas e desejamos a todos uma excelente noite. Muito obrigada.